Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos aproveitar essa semana que antecede o Dia das Mães para fazer lindos desenhos. Hoje eu vou estar postando para vocês como realizar o desenho de tulipas e colorindo com técnicas de aquarela. E nós vamos usar uma aquarela super simples, essa aquarelinha aqui, tá? Que é da Giotto, 24 cores. Não precisa ser aquela aquarela maravilhosa, a mais cara não. Essa daqui dá um resultado excelente. Então eu vou provar para vocês aqui na aulinha de hoje. E fiquem ligados no nosso canal, porque nos próximos dias eu vou estar liberando mais aulas sobre como desenhar flores, rosas e como colorir com diferentes técnicas. Hoje é aquarela. Nas próximas serão lápis de cor, pintura a óleo. Então não perde as próximas aulinhas e vamos embora para nossa aula de hoje, tulipas com técnica de aquarela. Vamos lá? Olá, estamos finalmente aqui no nosso momento em que nós vamos iniciar o nosso aprendizado e vamos começar pelo desenho, tá? Eu estou aqui com a folhinha Canson, nós vamos trabalhar com ela no modo retrato, ou seja, folha em pé, tá? E é importante realizar o desenho, quem não sabe desenhar, tenha uma referência aí próximo de você. O que seria uma referência? Aí no seu computador, notebook ou até mesmo celular, você pode salvar a foto de uma tulipa, observar a forma e proporção e desenhar. Eu vou mostrar para vocês, ó, eu tenho um tablet aqui e eu tenho, ó, a foto de uma tulipa salva. E aí o que acontece? Eu tenho esse formato aqui do meu papel. Imagina que esse fundo também seja o papel. Então você vai enquadrar essa primeira tulipa aqui mais no cantinho do papel, essa outra com uma leve inclinação e mais centralizadinha ali no meio, tá? Então a gente precisa sempre observar a forma para desenhar aqui, tá bem? Bem, vamos lá. Eu vou começar, né? Vou precisar de um lápis e uma borrachinha para o desenho. E aqui eu vou fazer primeiro a estrutura, tá bom? Eu vou desenhar uma estrutura similar a uma elipse. Vou fazer aqui a forma de uma elipse, que vai meio que imitar, né, o meu. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Pronto, ajustei. Bem, voltando aqui, desculpe, eu vou fazer um formato similar ao da tulipa, até chegar ao formato que eu quero. Dei uma aumentadinha aqui, só a estrutura, tá? Depois eu vou lá do outro lado, eu sei que eu tenho uma estruturazinha aqui para a minha segunda tulipa. Essa segunda tulipa, ela é levemente menorzinha, tá vendo, ó? Essa é um pouco maior, essa é um pouco menor. Então, eu vou fazer essa minha segunda tulipa aqui, vou desenhar o formatozinho dela, levemente menor que o da primeira. Feito isso, eu vou agora para o caule. O caule da tulipa é muito interessante, né? Ele tem um formato levemente mais grossinho. Então, eu vou fazer esse formato, ó, não tão fininho assim, ó. Ele vai ter um formato mais grossinho. E logo, eu tenho que, de baixo para cima, eu tenho a folha. Então, eu fiz a folhinha, a primeira folhinha aqui. A segunda folhinha tá ali, ó, um pouquinho atrás. Ela quase encosta na outra tulipa. E aí você finaliza o caule aqui. E você vai ter o caule, ó, vindo, ó, seguindo dessa mesma direção até em cima. Então, eu tenho esse outro caulezinho aqui, ó.
em direção da outra tulipa. Não é tão grosso assim esse caule, vou dar uma leve reduzida. E desenho é isso mesmo, tá? Você vai desenhando, ajustando até ficar bom. Ninguém acerta sempre de primeira não, tá? Só aquelas pessoas mais experientes mesmo, essas pessoas acertam de primeira e foi. Mas aí é muitos anos de experiência, tá? Finalizei aqui. Agora eu vou voltar lá pra tulipa, parte de cima dessa tulipa. Bem, o que acontece aqui? Eu vou ficar atenta aos detalhes. Aqui eu tenho uma pétala, então eu vou fazer essa pétala. A pétala não é 100% certinha, né? Então ela vai terminar mais ou menos aqui. Tem a outra pétala aqui, ó. Ela vai sair um pouco, ó, dessa estrutura. Ela vai até ali em cima, voltou. Aí eu tenho essa pétala de dentro, ó. Eu tenho a outra pétala logo em cima. Vem até aqui. Aí aqui, ó, eu tenho outra pétala. E a pétala lá de trás, ó, que ela começa a aparecer aqui, veio para cima, ó. E acabou ali. Tá pronta a tulipa, não tem mistério, ok? Aí depois você pode apagar, você não precisa mais dessa estrutura interna. Daí você faz o quê? Você vai lá e apaga. Apaguei. Tá pronta. Ok? Primeira folhinha tá pronta. Aí eu vou para a segunda. A segunda, ela é mais fácil ainda, ó, porque ela só tem aparentemente, ó, 3 pétalas. 1, 2, 3. Então vamos lá. Eu vou desenhar a primeira pétala aproveitando o formato da minha estrutura. Ela sai um pouquinho, né, ali do formato. Subiu, ó. Voltou. Aí você tem a outra pétala, que vem bem certinha também na estrutura. Aí chegando aqui, o que acontece? Vai ter uma partezinha dela, ó, que vem para fora. Então você vai fazer essa parte, ó, para fora, e a outra parte ali, ó, para dentro. E aqui no meio, bem nessa região mesmo da estrutura, ó, você tem a pétalazinha que fica para dentro, tá? Eu vou até aumentar um pouco mais, ela ficou pequena. Eu vou aumentar, deixar de acordo ali com a própria forma, tá? E aí, terminei o desenho, eu vou apagar as linhas, porque eu não preciso mais delas. Então, apago, tá? Não tem problema algum. E o nosso desenho finalmente está pronto. Olha ele aí, prontinho, tá? E agora nós vamos para a melhor parte dessa aula, que é a pintura em aquarela. Bem, nessa etapa, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da aquarela, sobre o próprio material. Essa aquarelinha aqui que eu estou usando é da marca Giotto, 24 cores. Ela vem com um pincel, o pincel dela é muito bacana, tá? É um dos melhores pincéis, né, que vem nesses kitzinhos de aquarela, ele tem boa qualidade. E aqui, para quem não sabe, você tem uma espécie de godê. Tem vários, ó, espaçozinhos para você diluir a tinta, tá? Como o próprio nome diz, a aquarela, água, né? A propriedade que você vai usar aqui é água. Então, através dos pincéis e da água, nós vamos fazer algumas cores aqui para realizar a pintura da nossa tulipa. Bem, eu tenho aqui esses 4 pincéis, que é da marca Faber-Castell. É um kit infantil muito bacana, mas adulto também pode sentir à vontade para usar, porque é muito confortável e muito bom de trabalhar com ele. Eles têm a cerda super macia, super bacana. Hoje, a gente vai trabalhar com esses 2 pincéis aqui, que é o número 10 e o número 11. Número 2, desculpe. Número 2. 2 e 10, tá? Esse aqui, maiorzinho, pra gente fazer, né,
a pintura no modo geral e o menorzinho para pequenos detalhes, ok? Então eu vou começar fazendo o que aqui? Eu preciso observar as cores da minha tulipa. Então eu vou lá, ó, molhar o meu pincelzinho. Eu molho aqui, ó. Outra coisa importante também, eu vou falar muito sobre aquarela hoje. Eu tenho esses potinhos aqui, né, que é próprio para pintura. Se você não tem esses potinhos em casa, use 2 copos. Por quê? Você vai sempre lavar o seu pincel e essa água vai ficar bem sujinha. O outro você mantém limpo, que é para você usar nas misturinhas no papel. Porque se você usar sempre a mesma água, você vai contaminar com vários pigmentos o seu desenho, tá bom? Então vamos fazer esse combinado. Bem, eu vou pegar o meu pincel extremamente úmido e vou fazer o quê? Eu vou observar aqui as cores que eu tenho da minha tulipa. Então essa tulipa, ela tem bastante tom de magenta, que é esse rosa. Então, ó, eu vou diluir um pouco desse magenta aqui do lado, tá? Vou deixar ele diluído, prontinho aqui pra mim. Eu vou sempre, ó, pegando um pouquinho de água, um pouquinho de pigmento. Vou deixar ele bem preparadinho ali, ó. Eu vou até deixar dois espaços, para não faltar tinta. E o próprio pigmento vai ficar aqui levemente úmido, a facilitar a vida da gente. Fui lá, ó, lavei meu pincel, voltei com ele limpo. E agora eu vou pegar um pouco de esse vermelho aqui. Ele é um vermelho levemente alaranjado, tá? Vou pegar um pouco desse vermelho, vou deixar ele ali na reserva. A gente vai usar também um pouquinho desse vermelho, tá? Deixar ele aqui reservado. Ó, bastante pigmento. Ok? E qual a outra cor que a gente pode usar aqui? Eu posso usar vermelho escuro? Posso. Mas se você não tem vermelho escuro, o que você vai fazer? Você vai usar um pouco de marrom escuro. Se você não tiver esse marronzinho, né, numa tonalidade escura, você pode usar um pouco de preto. Não tem problema não. Em alguns momentos eu vou até usar um pouquinho de preto para você entender como que funciona. Ó. Então eu vou fazer o quê? Eu estou diluindo a minha tinta no godê e vou deixar ali na reserva. Caso ela venha a secar, você tá vendo que ela tá se concentrando ali no centro. É só colocar mais um pouquinho de água, não se preocupe. Bem, vou acrescentar um pouco desse amarelo. Eu tenho 2 tons de amarelo. Você só tem um, você usa o seu tomzinho de amarelo aí, tá? Mas se você tem 2 ou 3 tons, vamos optar pelo amarelo mais forte. No caso aqui, ó, eu tenho 3 tons de amarelo. Amarelo ocre, amarelo ovo e um amarelo clarinho. Eu vou optar por esse amarelo ovo, tá? E se você tiver o roxo, é bom, porque tem algumas áreas que a gente vai usar um roxinho também, tá? Só diluir um pouquinho mais de amarelo. Aqui eu tenho, ó, o roxo pronto. Violeta, na verdade. Mas se você só tem 12 cores, talvez você não tenha violeta. Eu vou te ensinar a fazer esse pigmento. Através da teoria das cores, você aprende o que você quiser, a cor que você quiser, tá? Vou ensinar pra você como fazer esse roxo aqui. Bem, deixei aqui na reserva, novamente. Lavei meu pincel. Tá, eu não tenho o roxo, o que que eu faço? Você vai pegar um pouco do seu azul, qualquer azul que você tem aí, ó. Misturou um pouquinho de azul. Depois você vai pegar um pouco de vermelho, o vermelho que você tem aí. Daí até chegar, até equilibrar nessa cor, ó, eu vou pegando um pouquinho de cada um. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de azul. O que eu fiz do lado do roxo? Justamente para mostrar, ó, que é possível
chegar na tonalidade muito próxima, olha aí. Cheguei no tom de roxo, tá? Então, teoria das cores, ela é fundamental. Bem, fiz aqui a minha misturinha, vou virar ao contrário, que é para aparecer na tela. E vou colocar o desenho aqui, tá bem? Então, agora vamos começar, hora boa, hora de pintura. Bem, nós vamos trabalhar aqui a primeira camada, tá? Vou lavar o pincel novamente para não correr nenhum risco. O que a gente faz nesse primeiro momento? A gente começa por aqui, tá? Essa camadazinha, ela tem um leve tomzinho de roxo. Então, vou pegar aqui, ó, um pouquinho desse roxo, ó. Apliquei. Lavei meu pincel, enxuguei. E aí, eu vou pegar, ó, um pouquinho do magenta. Vou começar a trabalhar ali, ó, em cima desse tomzinho. Aí você vai ver que ela vai começar a misturar os tons. E eu tô sempre olhando ali pra minha referência. A minha referência mostra que mais acima eu tenho um tom levemente alaranjado. Então, pego um pontinho, uma pontinhazinha de vermelho, ó. E vou aplicar ali em cima. Só que aqui eu tenho um tomzinho bem mais claro, então eu vou deixar, ó, quase branco. É isso que eu vou fazer nesse primeiro momento, tá? Nesse cantinho aqui, na realidade, ó, eu não tenho quase nada de tom. Então, ó, a gente tira um pouquinho com o pincel limpo, ó. E aqui também, ó, eu tenho quase um branco aqui, então venho vagarosamente, ó, e retiro essa tonalidade. Agora, nesse cantinho aqui, ó, eu vou ter bastante tom de vermelho. Um vermelho levemente alaranjado. Então, lavo a pontinha do meu pincel, enxugo um pouquinho aqui com o dedo, vou pegar um tomzinho de amarelo ali, ó. Vou misturar de leve aqui. E foi. E aqui embaixo, ó, eu vou fazer o que? Por cima dessa tonalidade, ó, eu vou pegar um pouquinho de vermelho. Eu vou passar ali, aproveitando que ainda está úmido, tá? É isso que eu vou fazer. Fiz essa primeira etapa, volta ali no roxinho, ó, a pontinha do pincel, aproveitando que ainda está úmido, ó, somente aqui embaixo, ó, vou fazer algumas marquinhas, uns traçadozinhos aqui embaixo, ok? Feito isso, agora eu vou para essa parte aqui. Nessa região, eu vou usar um pouquinho de marrom, tá? Ó, eu uso um pouco de marrom, porque essa região ela está levemente mais escura e aqui também está levemente mais escuro. Apliquei levemente marrom e depois eu venho com um pouquinho de vermelho, tá? Logo em cima desse vermelho, vou lavar o pincel, enxugar um pouco, pegar um pouco do rosa. É isso que eu vou fazer. Fiz essa misturinha bonita. Ó, limpei o pincel com a mão mesmo, ó. Não precisa nem ser um paninho, ó. Vou retirar um pouco desse pigmento somente aqui embaixo, porque ali na referência mostra
que está levemente clarinho. Tá bom? Fiz isso. Agora eu vou lá para as partes mais escurinhas novamente. Onde é que tá mais escuro? É aqui. Mas muito cuidado, ó, que aqui é escuro nessa região, mas no meio é mais claro. Então vamos respeitar, né, os tonzinhos mais claros. Ó. Lavei meu pincel, tirei o excesso de roxo. E aí nós vamos para o magenta. O magenta você pode colocar levemente, ó, no meio, tá? Misturar com um pouquinho de vermelho também, ó. Misturar um pouco dessas duas cores. E agora eu começo a usar água. Vou lá, lavo o pincel e agora eu vou usar água limpa, tá? Olha o que acontece, ó. Onde eu uso só água. Começa a espalhar o pigmento. Fica a coisa mais linda, ó. Fica muito bonitinho. Ó. Espalhei, fiz um degradê bonito, um degradê legal. Aí eu pego uma pontinha de amarelo, ó. Eu vou fazer o tomzinho aqui no final, porque aqui eu tenho uma tonalidade levemente na tonalidade laranja. Então misturo um pouco de vermelho aqui, ó. Um pouco de laranja, um pouco de amarelo, desculpa, e até mesmo um pouquinho dessa cor, ó. Vou dar uma misturinha bacaninha. Lavei meu pincel e aí eu venho, ó, descendo para dar um tom legal, ok? Depois eu vou voltar para o roxinho aqui embaixo, fazendo essa texturinha bonita, ó. Aqui no final um pouco mais escuro, ou seja, mais uma camada. Lavei o pincel, aí eu vou pegar aqui um pouco, ó, de magenta. Misturando, vou levar até em cima com um pouco de vermelho. Depois eu lavo o pincel, ó, e com água eu venho transformando em degradê. E aí, ó, só no final eu uso um pouquinho de amarelo. E aí naquele finalzinho lá, você vai fazer o quê? Você vai usar um pouco de marrom, tá? Que é pra dar um tom levemente mais escuro. Essa região ela tá um pouquinho mais escura, tá? Fiz isso. E agora, ó, é água, só água. E aqui, para dar um tom mais bacaninha ainda, ó, vou aplicar mais uma camada de magenta, tá bom? Logo em seguida, um pouquinho mais de vermelho. E aí sim, depois, né, um pouquinho de água no meio, para dar aquele tom bonitinho, ok?
Aqui nesse finalzinho você pode usar um pouco de amarelo, mas algo bem suave, porque na verdade aqui é um tomzinho de branco, né? Então, ó, você pega um pouquinho da água do pincel e faz isso. Ok? Praticamente está pronto. Depois a gente vai fazer uma segunda camada aqui, mas por enquanto tá pronto essa primeira tulipa, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó, é aproveitar esse tom levemente úmido, colocar um pouco mais de vermelho nessa região. Isso é pouca coisa, tá? Isso aqui que eu fiz tá ótimo. Agora nós vamos para outra tulipa, tá? A outra tulipa você também tem, ó, um tom mais escuro de roxo aqui. E aí você vai ter um leve tomzinho, né, escuro aqui, de marrom. E aí você vai acrescentar o magenta. O magenta daqui acabou, ainda bem que a gente fez dois. Então aqui, ó, a gente começa a misturar essas três cores, ó. Ela vai ficar mais escura mesmo. Depois o vermelho. E aí você vai puxando, ó, para simular os veios, porque as pétalas elas têm veios, ó. Você vai simulando essas coresinhas, esses veios, tá bom? Olha que bacaninha que fica. Ó, você mantém ali a pincelada, ó, simular os veios. E aí, por último, você tem esse tom levemente alaranjado. Por isso eu estou aplicando o amarelo, porque o amarelo misturado com o vermelho vai causar essa tonalidade alaranjada, tá? Por que aqui eu tô tirando um pouquinho desse excesso? Porque essa parte, ela é de fato levemente mais clara e aqui mais escura, ok? E aí nós vamos para essa pétala de trás. Essa pétala de trás, ela apresenta bastante laranja, né? E um tomzinho de amarelo aqui no final. Então eu vou botar um tomzinho de amarelo aqui. E um vermelhão, esse vermelhão até acabou. Vou preparar mais um pouquinho. Ó, vai precisar bastante vermelho nessa pétala aí. Bem, o que a gente faz aqui, ó? A gente passa um pouquinho de vermelho nessa região, um pouquinho de vermelho mais escuro ali no final. Eu lavei bem meu pincel para tirar o vermelho. Vou pegar um pouco de amarelo, desculpe, ó, e vou misturar aqui. Tá bom? Fiz isso. Vou para a próxima. Essa próxima pétala, ela tem um pouco de magenta com amarelo. Só que as pontinhas dela são brancas, são mais claras. E esse fundo aqui, levemente mais escuro. Então, para dar uma diferença, eu vou colocar um pouco de marrom na pétala de trás, para dar diferença na da frente.
Esse é o segredo, tá? Ó, peguei uma pontinha de marrom, ó. E isso já dá uma diferença para a pétala da frente. Ficou diferente, ficou esquisito, você vem aqui com um pincelzinho com água, ó, e passa pra dar essa diferença, tá bom? Ó, voltei aqui com um pouquinho de marrom. Tudo certo, ok? Bem, agora nós vamos para essa região aqui, tá? Essa região também é um pouco de marrom com um pouco de roxo. Então, vou pegar um pouquinho de roxo aqui pro final. Lavei meu pincel, ó, depois eu vou pegar um pouco de magenta, misturando ali mesmo, tá? Com o tomzinho. Vou pegar um pouquinho de vermelho, ó, misturei o vermelho com o magenta. Vou levar até essas extremidadezinhas aqui e depois vou dar uma leve encaixada com água. O que é encaixar? Eu crio essas barreiras aqui e a aquarela, ela seca, né? Então, para você dar o degradê, você faz um encaixe. Então, eu fiz aqui, ó, a cor, tá? Eu tenho um pouco de amarelo aqui? Tenho. Vou botar um pouco de amarelo, ó. Dá uma cor bonita. Eu encaixei. Olha que legal. Não tenho mais essa barreira de tonalidade. Ó. Encaixei. Acabou. Claro que a gente consegue isso enquanto está úmido, tá? Fiz isso, finalizei. Vou abrir um pouquinho de cor aqui, ó. Lavei o pincel. Vou abrir um pouco de tom, desculpe. Então, eu passo o pincel limpo aqui. O pincel limpo aqui. Acabou, ó. Abri um tomzinho bonito de cor, tá? Agora eu vou voltar com um pouquinho de roxo aqui. Vou usar esse último tomzinho de magenta. Pra cá. Vou até pegar diretamente ali, ó, do bordê. Que já tá acabando mesmo. A parte da pigmentação, da pintura, ó. Levar até aqui em cima. E depois, ó, eu venho com um pouquinho de vermelho de cima para baixo. Ó, o que eu faço. De cima para baixo, um pouquinho de vermelho. E aí, por último, ó, amarelo na pontinha. Só que aí você pode se perguntar, essa pétala acaba ficando um pouco confusa com a do outro lado. Não tem problema não, tá? Eu vou apenas acrescentar um pouco mais de magenta nesse meio aqui, tá? Um pouco mais de vermelho ali em cima. Aqui, o que você faz? Você pega um pouco do marronzinho, mesma coisa que a gente fez ali no outro, para dar a diferença da pétala de baixo para a pétala de cima, ó, um pouquinho de marrom. Ó, aqui também, lógico, né? Você pode voltar com o roxo também.
E aí você pega, lava seu pincel, enxuga um pouco o pincel, ó, e faz um encaixe. Pra não ficar aquela briga de tom. Ok? Lavei o pincel de novo, enxuguei. Agora eu posso abrir, ó, um tomzinho de cor nessa região. Tomzinho de iluminação. Tá vendo como fica mais iluminado e bonito? É isso que você vai fazer. Vou pegar aqui, por último, um pouco de vermelho. Pegar do próprio Godê um pouco de vermelho mais forte, ó, que é pra fazer essa diferença aqui do fundo. E aqui também, ó, dá um pouquinho de vermelho, ó. E é pra fazer essa diferença, tá? Então, você vai lá, lava o pincel, pega um pouco de amarelo, tira um pouquinho desse excesso, ó, de amarelo e vem encaixando, ó. Você tem uma misturinha alaranjada. Olha que bonito que fica. Lavei o pincel, ó, de novo. É pra dar um tomzinho mais claro. Peguei um pouquinho de vermelho de novo, ó. Lavei o pincel, enxuguei. E fiz, ó, uma tonalidade aqui bem legal. Pegar um pouquinho mais de vermelho, ó, só para dar uma diferenciada aqui, ó, nessas áreas. Lavei o pincel novamente. Encaixei ali também aquele tomzinho que eu fiz em cima. Tá quase pronta a tulipa, tá? O que eu vou fazer aqui? Peguei um pouco de magenta, ó, vou só dar uma leve diferençazinha também entre essa pétala de trás e a pétala da frente. Só isso, mais nada, tá? Achou que não ficou muito escuro? Ó, pega mais um pouquinho e pronto. Agora tá com um tom muito bacaninha, viu? Ó, fizemos aí a nossa tulipa. E agora nós vamos para o caule e a folha. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um pouquinho de verde escuro, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Esse é um verde bem bala house, sabe aquela bala house? Então, para dar uma quebrada desse verde, o que a gente faz? A gente usa um pouquinho de marrom, tá? Olha o que a gente faz aqui, ó. A gente usa um pouco de marrom. Eu vou misturar bastante verde com um pouquinho de marrom. Quebra, dá uma quebrada, né, nesse tomzinho. Então eu vou pintar de verde essa folha. Aí eu quero deixar um lado da folha mais escuro. O que eu faço? Você vai acrescentar mais marrom. Pode ser direto do estojo, ó. Vai dar um degradê bem bonito para ela usando marrom. Olha aí. Vou pegar mais um pouquinho de verde. Você pode pegar direto do Godê. Aproveitando, ó, que tá úmido, você vai pegar mais marrom. Lavei o pincel, peguei mais marrom. Aqui, ó, do próprio. Deixa eu ver se eu consigo colocar próximo para que você veja. Aqui está. Ó, peguei um pouco de marrom. Vou colocar só desse ladinho da folha, tá? Olha aí. E aqui, mais pro final, vou pegar um pouco de amarelo claro. Pode até usar esse amarelo que tá aqui, não tem problema não. Vou usar um pouco desse amarelo, ó. Esse amarelo vai dar uma suavizada
nesse tom. Olha como ficou bonito essa mistura. Um pouco de amarelo somente, já dá um outro tom. E aí está pronta a folha, ok? Agora nós vamos para a outra folhinha, tá? A folhinha de trás, o que que acontece? Ela é bem escura aqui em cima. Vamos já começar com um pouco de marrom. Aí você pode colocar, na realidade, um pouco de preto, né? Pode colocar um pouco de preto aqui, sem medo. Só que você colocar um preto suave, pode ser até em cima do marrom mesmo, como eu fiz, ó. Colocou esse pouquinho de preto, vem com o verde, tá? Ó. Logo em cima do verde, o marrom. Lembra que desse lado, ó, mais escuro, né? E essa folha de trás, ela é mais escura que a da frente. Então, vou fazer o quê, ó? Vai misturar um pouquinho de verde aqui no godê, ó. Verde, marrom. Tá? E vai fazer esse detalhezinho aqui, ó. E ali no outro canto, o que que a gente faz? Ali no outro canto, você vai pegar um pouco de amarelo, como você fez no primeiro, ó. Um pouco de amarelo. Vai dar uma misturadinha, ok? Ficou bem legal, viu? Aí aqui no caule, a mesma coisa, tá? Essa parte aqui inicial desse caule, ó, ela é bem escura, né? Então você vai pegar um pouquinho de preto também. E depois a misturinha do verde com o marrom. E vai passar por cima desse preto, ó. Mas só de um lado, porque o outro lado ele é levemente mais claro. E não encoste ali no finalzinho. Então, eu lavei o pincel, tá? Vou pegar um pouquinho de amarelo, vou enxugar o meu pincel sempre. Pegar um pouquinho de amarelo aqui, ó. E misturar com o tom existente aqui do lado. Então a ideia não é que fique um amarelão aqui do lado, mas que fique um verde bem clarinho, tá? Essa é a ideia. E aqui você vai, ó, encaixando naquelas áreas ali, ficou mais claro, ó. Encaixou bonitinho. Pronto. Fica muito bonito, gente. Muito, muito, muito bacana mesmo. Olha aí. Fica muito lindo. E eu vou repetir o mesmo processo desse lado. Só que desse lado eu tenho um tom levemente mais claro. Então você não vai usar tanto o preto. Você vai usar o verde escuro, que é a mistura, né, do verde escuro com o marrom, desculpe. É uma mistura do verde com o marrom. E aí aqui, ó, você vai fazer o quê? A metade desse caule. Dessa cor.
Lavei o pincel, agora eu vou para o amarelo. Então eu vou ali, ó, pego o amarelo. E você insiste aqui, ó, você meio que dá uma esfregada mesmo. É para as cores misturarem, tá? Ó. Porque às vezes a aquarela ela seca muito rápido. Eu tô com o ventilador ligado aqui e praticamente já secou. Então eu tenho que vir dando uma esfregadinha, ó. É para misturar as cores. Aqui embaixo não misturou. Eu vou botar um pouquinho da cor anterior, que é justamente para misturar, tá? Eu voltei com o amarelo aqui, ó. Misturei. E aí sim, eu criei um degradê bem bonito. Faço encaixe ali em cima. E praticamente, ó, tá pronto. Se você quiser dar uma acertada, ó, você acerta. E aí, tá praticamente pronto, né? Para finalizar, nós vamos apenas fazer alguns detalhes. Agora que já está seco aqui, o que a gente faz nesse momento? Com um pincelzinho fino, a gente dá alguns detalhes legais, principalmente com o vermelho, tá? O que você vai fazer? Você vai molhar a pontinha desse pincel vermelho e vai fazer uns detalhezinhos aqui, ó, na sua flor, na sua tulipa. Eu vou dar uma aproximada aqui para ficar fácil de visualizar, ó, com a pontinha do pincel. Você vai fazer, ó, bem fininho, tá? Esses detalhezinhos que a tulipa tem. Mas é muito fino, tá? Não é nada grosseiro, não. Aí aqui no meio você tem, ó, um detalhezinho, ó. Não precisa ser nada certinho, tá bom? Aí aqui você também tem, ó. Você vem fazendo os detalhezinhos bem fininhos. E aqui em cima, ó, você tem de novo. Aí se secar o seu pincel, você volta lá, abastece. E você tem também, ó, alguns desses detalhes de baixo para cima, sempre, ó, respeitando o movimento da pétala, tá? Sempre respeite o movimento da pétala. Olha que bonito que fica, viu? Aqui você também tem, ó, vou molhar de novo, vou molhar bem pouquinho, tá? Aqui você também tem esses detalhes. Vamos fazer esses detalhes. Aqui embaixo você também tem, ó, uns detalhezinhos. E aí nós vamos para outra. A outra também tem esses detalhes. Vou olhar a pontinha do pincel. E aí você tem os detalhezinhos aqui, ó, bem delicados. De baixo para cima. Também.
Fiz aqui os detalhezinhos e agora nós vamos para as outras pétalas. Aqui no fundo a gente faz também uns tonzinhos. Aqui, ó, você pode até fazer uns tonzinhos um pouco maiores, não se preocupe. E aqui no meio, ó, sempre tem aquela marquinha. Aqui também para finalizar. E acho que foi tudo. Tá praticamente pronto. Eu vou tirar aqui o zoom. Olha aí. A nossa tulipa está praticamente pronta, finalizada, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Coloque em prática, tá? E não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos essa aulinha, tá bom? Boa pintura! E aí, gostou dessa aula? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. E outra coisa, se você quiser aprender um pouco mais sobre desenho, eu tenho um curso online sobre técnicas de desenho para mangá. Então, olha aqui na descrição, eu vou deixar o link, está na promoção por tempo limitado por apenas R$ 47. E o acesso é vitalício, tá bom? Grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!